Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e convido a todos para louvar o hino 545 da harpa. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra, de pregar o seu evangelho. E hoje nós estaremos refletindo sobre esse período da Páscoa, o qual estará sendo comemorado no próximo domingo e já vem acontecendo alguns preparativos em alguns segmentos religiosos. Mas o que nós estaremos tentando ver na ministração de hoje é o verdadeiro significado da Páscoa, redescobrindo o significado da Páscoa. Nos dias atuais, nós vemos uma onda de consumismo invadindo as pessoas. As pessoas se focam em ovos da Páscoa, de chocolate, os mais variados tipos, com brinquedos, tamanho e sabores. E também ainda há o coelho da Páscoa. Isso é o que a Páscoa secular tem apresentado. As pessoas têm se voltado apenas para o consumismo. Já outros, nesse período, se focam na paixão de Cristo. Paixão aqui vem do latim e significa sofrimento. Tem pessoas que pesquisam, assistem filmes, séries e outras coisas, focando apenas no sofrimento de Cristo. Muitos enfatizam o sofrimento de Cristo, mas nós precisamos descobrir qual é o real significado da Páscoa, qual é o real significado da paixão e do sofrimento de Cristo. E eu gostaria de convidá-los para que nós possamos, através da Bíblia, compreender o que ela tem a nos ensinar sobre o significado verdadeiro da Páscoa. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo número 12, versículo 1 em diante, e vejamos o que o texto tem a nos dizer. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, meus amados irmãos, nós observamos aqui no texto lido em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Mas vamos tentar entender o contexto histórico da Páscoa. Se nós observarmos em Êxodo capítulo 12, versículo 40, nós vamos encontrar escrito: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ou seja, nós vemos que os hebreus, eles habitaram por um longo período de tempo na terra do Egito. Após José ter ido para o Egito, naquela crise que aconteceu da fome, e Deus utilizou José ali de forma poderosa. José foi como escravo para o Egito e Deus tinha propósitos maiores na vida de José. E a partir dali, vários hebreus começaram a habitar nas terras egípcias. O que acontece é que durante esse período no qual os hebreus estavam na terra egípcia, houve uma época em que a escravidão sobre eles aumentou ou passou a ser dura, passou a ser áspera, passou a ser algo horrível. E nós vamos encontrar isso escrito em Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Êxodo, capítulo 1. Diz assim, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Observem que eles estavam sendo afligidos, eles estavam sofrendo pela escravidão, eles estavam sofrendo por aquilo que os egípcios estavam exigindo deles. Era algo duro, era algo torturador. Nós observamos no versículo 13 que diz assim: então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel, e eles lhes amargaram a vida com dura servidão. Então era um período terrível, um período de muita dor e de muito sofrimento. O que nós observamos mais à frente, em Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, é que diante do sofrimento que o povo de Deus estava passando, eles começam a clamar a Deus para que Deus libertasse eles daquela situação, para que Deus tivesse misericórdia deles. Olha o que é que ele diz
no versículo 23 de Êxodo 2. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então nós observamos aqui que Deus viu a situação de Israel, dos israelitas, viu como eles estavam em um momento de dor, de sofrimento, e viu principalmente que eles haviam recorrido a Ele, que eles haviam clamado a Ele, que eles haviam reconhecido as suas limitações e a necessidade da intervenção divina. E nós observamos neste capítulo 2, nos versículos iniciais, narrando a história de um menino chamado Moisés. E narra como é que se deu o seu nascimento, como ele foi educado na corte dos egípcios. E nós vamos observar no capítulo 3 e o capítulo 4 o chamado de Moisés, o grande líder israelita. Nós vemos que Deus chama Moisés de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica. Moisés estava em um determinado lugar e Deus ele começou a falar a Moisés através de uma sarça ardente em fogo, mas ela não se destruía. O fogo estava sobre ela, mas ela não era destruída, consumida pelo fogo. Nós vemos que Deus, ele fala a Moisés e chama Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. Chama Moisés para libertar o povo daquela escravidão. Nós vemos Deus intervindo na história. Nós observamos que o nosso Deus não é um Deus que fica alheio às necessidades dos seus servos. Deus, ele sabe as nossas dores, ele conhece as nossas fragilidades e nós precisamos chegar até ele, nós precisamos clamar até ele, como os israelitas assim o fizeram. E quando Deus levanta Moisés e começa a trabalhar a partir da vida de Moisés, Moisés se sentia um homem limitado, que não tinha condições de conduzir o povo de Deus. Mas Deus, ele começa a preparar Moisés para que ele seja o seu líder escolhido. E nós vamos ver que o rei, do Egito, ele não permitiu que o povo de Deus saísse daquela situação, saísse das terras do Egito e fosse para a terra prometida, e fosse para a terra de Canaã. E Deus fala a Moisés que ele iria mandar pragas sobre os egípcios, sobre o Egito, para que assim eles pudessem ser libertos daquela situação de escravidão. E nós vamos encontrar isso em Êxodo, capítulo 7, versículo 19 em diante, quando diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Nós vemos aqui a primeira praga sobre o Egito, que era as águas se tornarem em sangue. E depois dessa nós temos 8 pragas, até chegar à última e 10ª praga. Nós vemos que houve a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes nos animais, as úlceras, a saraiva, os gafanhotos e as trevas. Essas foram as 9 primeiras pragas. Mas a 10ª praga, irmãos, tem um significado e um simbolismo muito importante para que nós venhamos a compreender a Páscoa, venhamos compreender o significado da Páscoa. Nós vamos ver em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, quando diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Observe, a última praga era a execução dos primogênitos. E nós vemos no texto que todos seriam executados.
tanto seres humanos como animais que estavam na terra do Egito. A questão é, como o povo de Deus não sofreria essa praga? Como o povo de Deus não teria a vida dos seus filhos ceifados? É aqui onde nós vemos a instituição da Páscoa. Nós observamos nos versículos anteriores que Deus vai orientar o povo de Deus sobre a Páscoa, vai orientar o seu povo sobre a Páscoa. E ele vai dizer que eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha, um primogênito, e deveria matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais da porta e sobre a viga da porta. Eles deveriam comer a carne desse cordeiro em família. E se a família fosse pequena, deveria chamar outras pessoas para participar daquela Páscoa. E além do mais, deveria comer pães asmos e ervas amargas. Esta era a Páscoa do Senhor. Mas o que é que significava isso, irmãos? Quando eles passassem aquele sangue sobre aquela porta, eles estavam protegidos para que a 10ª praga não entrasse na casa deles e matasse os seus primogênitos. Aquele sangue do cordeiro libertava eles da morte. Aquele sangue do cordeiro libertava ele da 10ª praga. É aqui onde nós vemos a Páscoa sendo instituída. E quando nós observamos do versículo 21 em diante, nós vemos a Páscoa sendo executada, o acontecimento da Páscoa. E, lamentavelmente, nós vemos que a morte vem sobre o Egito. E o desespero é grande, porque morre vários primogênitos, inclusive o primogênito do rei. E aqui, meus amados irmãos, nós observamos que a partir dessa 10ª praga, o rei, ele libera Israel da escravidão, ele libera Israel da terra do Egito. Então, aqui acontece a primeira Páscoa. Foi dessa forma. Observe que aqui nós não vemos coelho da Páscoa, nós não vemos ovo da Páscoa, nós não vemos outras coisas ser acrescidas. O real significado aqui nesse momento da Páscoa é que Deus havia de libertar o seu povo através do sangue do Cordeiro. Deus havia de libertar os israelitas através do sangue do Cordeiro. Eu quero que você guarde isso, o sangue do Cordeiro. E nós vamos tentar entender ao longo da Bíblia quem é que simboliza esse sangue do Cordeiro. Para quem esse Cordeiro aponta? Quem é esse Cordeiro? Esse é o real significado da Páscoa. Quando nós vamos lá para Hebreus 11, 28, nós vamos encontrar: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Páscoa, ela diz respeito à libertação. A Páscoa diz respeito a uma vida onde a morte não tem poder sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Então esse aqui é o primeiro momento o qual a Páscoa é celebrada, a primeira ocasião em que a Páscoa acontece. E depois vai acontecer várias e várias outras ocasiões de celebração da Páscoa. Mas agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Nós vemos que aparece um homem chamado Jesus. E Jesus, ainda quando criança, ele celebrava a Páscoa com os seus familiares em várias ocasiões. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a última Páscoa. A última Páscoa que Jesus celebrou, pois ela tem muito a nos ensinar. Nós já vemos aqui alguns apontamentos do real significado da Páscoa. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 15 a 20, nós vamos encontrar lá escrito o seguinte. Lucas 22, versículo 15, diz assim o texto sagrado: Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, antes da minha paixão. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo
a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Observe, aqui nós encontramos a última Páscoa celebrada por Jesus. E aqui nós vemos o elemento do vinho e o elemento do pão. O vinho aqui simbolizava o sangue de Cristo e o pão simbolizava o seu corpo. Nós aqui vemos que Jesus está sancionando a nova aliança. Jesus está aqui abrindo as portas da nova aliança. A antiga Páscoa, ela ficou no passado. Ali era o antigo concerto, era a antiga lei. Agora nós temos a antiga aliança e uma nova Páscoa. Nós vemos aqui que Jesus, ele está se colocando como o Cordeiro de Deus. Se para os israelitas se livrarem das duras cerviz dos egípcios, foi necessário um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula. Nós observamos que aqui, Jesus, ele se constitui, ele se coloca como esse cordeiro. Ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a última ceia, ela aponta para Jesus como o símbolo maior da Páscoa, como a realidade da Páscoa. E nós podemos nos perguntar, sim, mas se os israelitas eles precisaram ser livres da escravidão egípcia, por que Cristo precisou morrer para que o seu sangue viesse a selar a nova aliança? Do que nós precisamos ser livres? Do que nós precisamos ser libertos? Do que nós precisamos ser distanciados? Querido irmão, assim como os israelitas viviam escravos sobre as duras cerviz dos egípcios, nós vivemos escravos sobre as duras cerviz de um vírus que é pior que o coronavírus. Muitos de nós estamos preocupados, desesperados, porque o Covid-19 está matando e atacando muitas pessoas, porque o coronavírus está destruindo muitas famílias. Mas eu quero dizer a você que existe algo pior do que esse vírus. E eu quero dizer a você que todas as pessoas já estão contaminadas por este vírus. Este vírus é o vírus do pecado. Nós vamos encontrar lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto está dizendo que todos se contaminaram, todos estão contaminados. E você se preocupa, porque muitos estão morrendo com coronavírus. Mas eu quero dizer a você, a morte do coronavírus ela é temporária, mas a morte do vírus do pecado, ela é eterna. Nós vamos encontrar lá em Romanos capítulo 6 e 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Ora essa, não é só o corona que mata, mas o pecado também. E ele mata para a eternidade. Ele mata para uma vida distante de Deus, uma vida sem Deus. Quando nós damos continuidade, nós observamos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Nós vemos lá em 1 Coríntios 5 e 7, Paulo deixando isso bastante claro, quando ele nos diz o seguinte, ele fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Muitos de nós cristãos entendemos que hoje a nossa verdadeira Páscoa é a ceia do Senhor. Porque é ali onde nós celebramos a vinda de Cristo.
nós celebramos a obra de Cristo, nós celebramos a sua morte, nós celebramos a sua ressurreição e nós aguardamos a sua volta. Cristo, Ele é o nosso Cordeiro e nós precisamos estar sob o sangue de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Nós precisamos ter relacionamento com Cristo para que a morte não chegue até o nosso lar, para que a morte, a praga e a desgraça do pecado não adentre nossas famílias, para que nós não venhamos a morrer e morrer eternamente. Nós vamos observar ainda que quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista estava batizando, João olha e vê um homem se aproximando, e ele olha para aquele homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que acaba com o vírus do pecado. Cristo é a nossa Páscoa. Será que nesses dias você vai lembrar do sacrifício de Cristo? Ou será que você está apenas com seus olhos, sua boca e sua barriga voltada apenas para as guloseimas da Páscoa? Eu gostaria de convidar você a pensar sobre o real significado da Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro. Nós precisamos reunir nossas famílias para comer o Cordeiro que é Cristo. Nós precisamos reunir nossas famílias para meditarmos sobre o sacrifício de Cristo. Nós vamos encontrar que quando lá em Atos capítulo 8, versículo 35, Filipe se aproxima do eunuco e vê que o eunuco estava lendo na passagem de Isaías 53, ele diz para o eunuco que Jesus era o Cordeiro de Deus. Nós vamos encontrar também que Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. E nós vamos ver que quando João o ver no céu, quando João vê Jesus no céu, ele é apresentado como cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Cristo é o nosso cordeiro e nós precisamos desse cordeiro urgentemente para que a morte não passe sobre a nossa vida, para que a morte não passe sobre o nosso lar, a morte do pecado e a morte eterna. Cristo é o cordeiro sem defeito, sem mácula. Quando nós vemos lá em João capítulo 8, versículo 46, Jesus diz: quem dentre vós convence de pecado? Quem dentre vós diz que eu tenho pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós encontramos: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo é perfeito. Cristo não tem pecado. Essa é uma das razões pela qual ele satisfez a justiça de Deus, pela qual o seu sacrifício foi importante para Deus, porque agradou a Deus moê-lo. O sacrifício de Cristo, ele aconteceu em obediência ao próprio Deus. Irmãos, então nós vimos lá em Êxodo a primeira Páscoa. Nós vimos lá em Lucas, Jesus celebrando a sua última Páscoa e se colocando como Cordeiro de Deus. E nós vimos Paulo falando aos Coríntios que Cristo é o Cordeiro Pascual. E nós vemos vários outros textos que apontam para Cristo como o Cordeiro enviado por Deus para nos libertar do pecado. Mas eu gostaria de meditar em algumas passagens bíblicas que mostram os benefícios da paixão de Cristo, que mostram o benefício da morte de Cristo. Nós precisamos entender isso porque aí reside e consiste o real significado da morte de Cristo. John Piper, em seu livro A Paixão de Cristo, ele mostra justamente isso. Nós não podemos focar simplesmente na causa da morte de Cristo, mas nós precisamos buscar qual o significado da morte de Cristo. Eu gostaria de apontar alguns para os amados irmãos. Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, nós vamos ver
que a morte de Cristo nos proporcionou a salvação. Veja o que é que diz o versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação ela só é possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Irmãos, Cristo proporcionou a libertação do pecado. Cristo faz com que o pecado não tenha mais poder sobre a nossa vida. Ele nos proporcionou a salvação. Ele nos salvou do poder do pecado. Isso é mediante a graça. Isso foi um favor imerecido, porque nós não merecíamos. Uma outra coisa que Cristo também nos proporciona é a libertação de uma vida pautada por obras. Nós somos loucos se nós pensarmos que as nossas obras, elas podem nos proporcionar salvação. Porque nós não temos como produzirmos obras boas. Porque se nós, por nós mesmos, quisermos produzir obras boas, nós não vamos glorificar a Deus. Nós não vamos exaltar a Deus. Aquilo que nós temos como bom, na verdade, é para satisfazer o nosso ego. É para satisfazer a nós mesmos. É para tentar provar alguma coisa para a sociedade, para o mundo. É para tentar nos justificar. Nós vemos aqui que as obras elas não salvam. Cristo nos libertou da escravidão das obras. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então esses são dois pontos que são benefícios do sacrifício de Cristo. A salvação do pecado e a libertação do poder das obras. Nós ainda podemos ver um outro benefício proporcionado pela paixão de Cristo. E esse aqui, irmãos, muitas vezes é esquecido. Nós fomos libertos da ira de Deus. A ira de Deus ela foi absolvida pelo Cordeiro Pascal. A ira de Deus foi aplacada pelo Cordeiro Pascal. Se nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 36, olha o que aqui diz o texto sagrado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Observem, todo aquele que não tem o sangue do Cordeiro, a ira de Deus está sobre ele. Irmãos, estar sobre a ira de Deus não é nada bom, não é algo agradável. E nós precisávamos ser libertos dessa ira. É por isso que nós vemos que Jesus, ele se faz maldito. Ele pega a maldição que estava sobre nós e toma sobre si. Nós vemos isso lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus olha para nós, Jesus não vê mais um homem que está sob maldição. Jesus não coloca mais a sua ira sobre nós, porque a ira, ela está sobre Jesus. Ela foi posta sobre Jesus. E agora nós somos declarados pessoas justas. Um outro benefício que a morte de Cristo proporcionou foi a justificação. Nós somos pessoas justas, porque assim Deus declara através da justiça de Cristo. Mas ainda sobre o elemento da ira, que muitas vezes nós não observamos isso, nós pensamos que nós somos livres apenas do pecado, mas também nós somos livres da ira de Deus. Nós vemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, que o autor, Paulo, ele diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, Jesus, na cruz, era a nossa propiciação.
A propiciação significa a remoção da ira de Deus por meio de um substituto. Jesus estava sendo ali propiciado por Deus para que sobre ele a ira repousasse. Olha que coisa maravilhosa. Olha como você tem razão para celebrar uma Páscoa abençoada, uma Páscoa gratificante, porque nós fomos livres da ira de Deus mediante o Cordeiro Pascal. Nós vamos observar ainda que o texto de 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Nós fomos livres da ira de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos observar ainda que um outro benefício que a morte de Cristo nos proporcionou foi a substituição, irmãos. Porque aquela ocasião era reservada para nós. Éramos nós que deveríamos receber a ira de Deus. Éramos nós que deveríamos receber o julgamento justo de Deus, porque nós somos pecadores. Cristo não. Ele era sem pecado, ele era sem defeito, ele era sem mácula, era um homem inocente, era um homem justo, mas agradou a Deus moê-lo em nosso lugar. Agradou a Deus levá-lo à cruz em nosso lugar. Agradou a Ele próprio morrer por nós. Quando nós vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, foi a substituição da nossa morte. Além do mais, nós observamos que um outro benefício da morte de Cristo é a santificação. Ou seja, quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, Ele está proporcionando que nós nos tornemos santos, que nós estejamos em uma caminhada de santificação, para que nós nos tornemos semelhante a Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sangue de Cristo foi necessário para a nossa santificação. Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Talvez você deve estar se perguntando: mas eu não preciso ser santo. É aí onde você se engana. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paixão de Cristo nos torna santo. A paixão de Cristo faz com que nós estejamos em uma vida de santidade e permite que nós estejamos caminhando para contemplar o Senhor, para ver o Senhor, para estar para sempre com Deus. Olha que razão maravilhosa de celebrarmos a Páscoa, bendizendo, exaltando e glorificando a Deus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Nós observamos ainda que lá em João capítulo 3, versículo 36, um dos benefícios da paixão de Cristo foi nos conceder a vida eterna. O texto diz, um texto bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo proporcionou para nós a vida eterna. Irmãos, a vida eterna não há de se comparar com a vida a qual nós vivemos aqui. Muitas vezes nós estamos pautados por uma filosofia materialista, em que nós valorizamos as coisas que possuímos, as coisas terrenas, e nos esquecemos de que o que mais importa é a vida eterna. E em Cristo Jesus, nós já gozamos da vida eterna.
Nós já temos a vida eterna. Nós já desfrutamos da vida eterna. Deus seja louvado por isso. A sua paixão nos concedeu a vida eterna. E nós ainda observamos que lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, a morte de Cristo, ela proporcionou o resgate de muitos. Diz assim o texto sagrado: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quer ter uma Páscoa abençoada, não só esse ano, mas por toda a eternidade, faça com que esse cordeiro, ele se torne o seu cordeiro. Faça com que o sangue de Cristo respingue sobre você. Procure fazer com que Jesus ele seja o Senhor sobre a sua vida. Creia nele como seu único e suficiente Salvador. Creia nele como aquele que pode lhe libertar das ciladas do inimigo, lhe libertar do pecado, lhe libertar da ira, lhe tornar santo, lhe fazer ter a vida eterna. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É aqui onde nós redescobrimos o significado da Páscoa. Nós temos inúmeras razões de celebrarmos a Deus, inúmeras razões de celebrarmos pelo sacrifício de Jesus. Meus amados irmãos, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos a cada dia mais amar a Jesus, nos deleitarmos nele, termos prazer nele, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Que Deus vos abençoe. Eu gostaria de convidá-los para que nós possamos orar ao Senhor. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno, nós queremos te dar graças pelo Senhor ter planejado, Senhor, enviar o teu Filho como Cordeiro Pascal, para que nós possamos ser libertos, Senhor, do pecado, Pai. Para que nós possamos ser libertos da escravidão, Senhor, do pecado, Senhor. Para que nós possamos ter a tua ira absolvida em Cristo Jesus, Senhor. Para que nós possamos ser declarados justos, Senhor. Para que nós possamos ser tornados pessoas justas, Senhor. Para que nós possamos gozar da vida eterna, meu Pai. Para que nós possamos ser resgatados por Ti, Senhor. Ó Deus, faz com que essa Páscoa, Senhor, ela possa ser vivida, Senhor, a partir do real significado que a Bíblia nos ensina, Senhor. Ó Jesus, somos gratos pelo teu sacrifício, meu Pai. Te peço também que o Senhor conceda paz a cada um desses irmãos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Te peço também que aquele que ainda não, Senhor, aceitou a Ti como Cordeiro Pascal, Senhor, que o Senhor abra o seu entendimento, meu Pai. Que o Senhor faça com que eles enxerguem a necessidade de te servir, Senhor, pois nós precisamos de Ti, Senhor, e precisamos urgentemente, Pai. É assim que nós te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém.